Olá pessoal, sou Juliano Cortes, engenheiro eletricista do Comando de Engenharia, e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um exercício, uma solução de um problema real. Então aqui ó, eu tenho o colega Juan Carvalho, do grupo Amigos Eletricistas Sem Treta, lá do Facebook. Ele mandou essa dúvida. Bom dia pessoal, alguém aqui entende CLP e estou com dificuldades para executar essa tarefa. Elabore um programa de CLP capaz de efetuar o controle de uma prensa que é avançada quando dois botões forem acionados, exatamente ao mesmo tempo. No entanto, se o operador apertar qualquer um dos botões e demorar mais que um segundo para apertar o outro botão, a prensa não atua. Para uma nova tentativa, o operador deve soltar os dois botões. O retorno da prensa acontece assim que qualquer botão seja desacionado. Então, pessoal, é um exercício e a gente vai resolver isso nessa aula, nesse vídeo agora. Então, vamos lá. Então, o problema do Juan é o seguinte, ele tem uma prensa que eu tenho que apertar meus dois botões e a prensa descer. Quando eu soltar os dois botões, a prensa volta. Só que ele não quer que, se o operador aperte um e demore para apertar o segundo, ele não quer que a prensa desça. Então, tem que ser ao mesmo tempo. Vamos lá. Estou aqui então no meu ambiente de programação do Clique. Quem quiser pode fazer usando o simulador. Eu vou fazer utilizando o PLC. E a minha prensa, o que simboliza a minha prensa, vai ser essa lâmpada verde, como se fosse uma contatora. Então, a primeira coisa, o que eu quero para iniciar o projeto? O caso ideal, eu quero que qual é o comando da prensa. Qual que é o comando da prensa? A minha I1, que é meu botão verde, e a minha I2, que é o botão vermelho. Quando atuados, a minha Q1, que é a lâmpada verde, que a prensa ela desça. Então isso é o que eu preciso que aconteça. Porém, eu tenho aí um condicionamento, eu tenho um intertravamento dizendo o seguinte, olha, se eu apertar um botão e demorar a apertar o segundo, não atua. Então eu vou colocar aqui um intertravamento. E eu vou chamar de, eu vou usar uma memória. E eu vou chamar essa memória de libera, ou seja, libera a prensa, mas eu vou colocar só libera. Então agora, como é que ficou o meu programa? Se 1 e 2 foram apertados, mas eu não tiver liberação, a Q1 não é atuada. Como que eu faço essa liberação? Então o problema dele é o seguinte, eu apertei o botão verde, contei um tempo, passou um segundo e eu não apertei o outro, ele não pode funcionar. Então eu preciso uma contagem para cada botoeira. Então eu vou colocar aqui a minha I1, vai atuar num timer. Então vou usar o timer 1 no modo 1. Para ficar mais fácil da gente acompanhar aqui e dar tempo de eu dialogar com vocês, eu vou colocar 3 segundos ao invés de 1, que é o que ele está pedindo lá, para dar tempo da gente acompanhar o funcionamento. Então vou colocar essa linha aqui e vou que o meu I2, eu já liguei aqui, mas o certo é não ligar, pessoal, eu já liguei só para ficar mais didático, nós vamos entender por quê. E vou num timer 2, ou num outro timer também de 3 segundos. Então o que significa isso? Eu liguei de forma didática aqui. Quando eu apertar I1, eu vou fazer uma contagem de 3 segundos, e quando eu apertar I2, eu também faço uma contagem de 3 segundos. Então o que significa isso? Se eu não tiver nenhum dos dois timers atuados, eu tenho a liberação. Ou seja, quando eu apertar I1, esse timer leva 3 segundos para ir para 1. Então, olha só que interessante. Se o meu timer 1 não estiver, ó, meu timer 1 e o meu timer 2, e não, ou o meu timer 2, o meu
timer 1 ou meu timer 2, não é? Opa. Ou meu timer 2, negados, eles tiram a liberação. Então, vou colocar aqui. O que isso significa? Se nenhum dos dois timers estiver acionado, eu tenho a liberação. Qualquer um dos timers que for acionado, eu tiro a minha liberação e eu não vou bater a prensa. Agora olha só, pessoal, se eu apertar os dois ao mesmo tempo, fizer corretamente, apertar os dois ao mesmo tempo e ficar segurando, os timers vão ser acionados e a prensa vai voltar, e não é o que eu quero. Eu quero que a prensa só volta quando eu soltar os botões. Então tem que ter um intertravamento também para os timers. Então eu vou vir aqui, vou colocar em contato. E quem que vai intertravar os meus timers? É quem que eu quero que desliga o timer. Quem? A minha prensa. Então a prensa desceu, eu não preciso mais da contagem. Então eu vou pegar, vou colocar aqui um negado aqui. Por que negado? Porque quando Q1 for para 1, aqui vai para 0, eu desabilito os timers. Então é isso. Então o programa é esse, pessoal. Resumindo, I1 e 2 pressionados juntos, eu preciso de uma liberação para bater a prensa. Qual que é a liberação? A liberação é nenhum dos timers atuados. Então nenhum dos timers atuados, eu tenho a liberação, eu bato a prensa. Soltei os dois botões, a prensa volta. Apertei só um botão, só o I1. Não apertei o I2, a prensa não bateu. O I1 vai, o sinal passa aqui, chega no timer e começa a contagem. Deu 3 segundos, o timer vai para 1. Se o timer for para 1 aqui, vai para 0. E eu perco a liberação da prensa. Então aqui eu errei, pessoal. Eu tenho que ter a liberação dos dois timers. Eu errei aqui, pessoal. Aqui é um contato também. É uma porta E. Então a liberação eu preciso dos dois timers. Qualquer um dos timers que for acionado, eu tiro a liberação. Então esse é o programa correto. Eu fiz a recapitulação e peguei esse erro. Então vou aqui, vou conectar ao CLP. E vou fazer a escrita. Por isso que é bom ter simulador, pessoal. Antes de descarregar um programa no seu CLP que já vai atuar numa prensa, é bom ter um simulador para fazer antes uma simulação do ladder, debugar, ver os erros e poder atuar. É melhor. Então está funcionando o meu programa. Então eu vou deixar aqui na minha prensa. Então observem, a prensa está liberada para funcionar, porque não tem nenhum timer atuado. Se não tem nenhum timer atuado aqui, ela está liberada. Então eu vou atuar ela como deve ser, apertando os dois botões ao mesmo tempo. Quando apertar I1 e 2, a prensa desce. Então está aqui, a luz verde é a prensa. Bati a prensa, se eu ficar segurando, não vai acontecer nada. Soltei os dois, a prensa voltou. Agora eu vou apertar a I1 e não vou apertar a I2. Então se eu apertar a I1, olha só a contagem aqui do timer. O meu timer vai para 1, eu tiro a liberação. Então o timer foi para 1 depois dos 3 segundos, eu tirei a liberação. Então se eu apertar o 2 agora, olha só. Eu não tenho liberação, a prensa não desce. Soltei. Eu vou fazer agora para o botão 2. Apertei o 2, comecei a contagem. Quando a contagem do 2 vai, perco a liberação, não consigo descer a prensa. Agora eu vou apertar 1. Antes do timer 1 disparar, eu vou apertar o 2. Então eu apertei e agora eu vou no 2. A prensa desceu. E agora eu vou soltar. A prensa voltou. Eu poderia melhorar o programa, poderia fazer um selo lógico também para fazer um selo
e depois um botão de desliga, aí vai depender do projeto, do jeito que tá, mas do jeito que ele me pediu, a resposta do Juan é essa, e o que eu tinha para falar nesse vídeo é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da solução do problema, e mandem mais problemas para a gente tentar resolver. Um abraço e até a próxima.